pensando a situação da juventude brasileira hoje, primeiramente numa perspectiva histórica. Eu vejo 3 momentos da juventude brasileira, desde a ditadura militar, que esse ano são 50 anos do golpe militar e de tudo que tivemos como consequência desse golpe. Num primeiro momento, depois da ditadura militar, você tem assim um certo encolhimento da juventude na cultura brasileira, principalmente depois do AI-5 em 68. Então você tem uma ditadura que se preocupa muito em formar a juventude, uma ditadura que desmontou um sistema educacional e montou outro, e de certa forma bloqueou a cultura brasileira ao se abrir para a indústria cultural. Esse primeiro momento forma toda uma geração de jovens na história do Brasil. Um segundo momento acontecerá com a juventude brasileira, ali por volta de 1985, quando há todo aquele processo que deságua nas diretas já, a volta às ruas, esse fastio de atividade política de rua, e como a juventude, de certa forma, se torna, em parte, protagonista desse processo, no sentido de ir às ruas, exigir direta já, e principalmente pelo fim da ditadura. Então você tem um segundo momento da juventude brasileira. Um terceiro momento da juventude brasileira, enquanto luta, rua, protagonismo, é dos anos 90, na profunda crise do neoliberalismo. Eu diria que aí sim nós temos um momento até mais complexo, porque ao mesmo tempo que nós temos políticas profundamente neoliberais, principalmente todo o período de Fernando Collor a Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter uma ascensão de forma surpreendente, principalmente porque não se esperava, que é a ascensão dos movimentos sociais do campo, o MST à frente, e, consequentemente, uma certa presença juvenil nessa ascensão do MST e outros movimentos sociais no campo. Eu diria, aí nascem, inclusive, algumas organizações de juventude, a volta da relação juventude-educação popular, juventude-cultura popular, juventude-lutas populares, e isso vai dos anos 90 até da década de 2000 para cá. Eu diria que é um processo que está absolutamente em aberto. Por quê? Porque nós vivemos hoje, de um lado, um domínio brutal da indústria cultural e que forma a juventude brasileira de uma maneira violenta, bárbara, e forma principalmente os mais pobres, e ao mesmo tempo você tem setores da juventude organizados, menos em partidos, mais em movimentos, que faz com que agregue uma certa vanguarda da juventude brasileira, que vem das camadas populares, não são uma vanguarda necessariamente de classe média, mas é uma vanguarda que vem das camadas populares, que participa de formação, que faz curso sobre educação popular, sobre cultura popular, sobre marxismo, e que, de certa forma, abre a possibilidade de disputa, digamos assim, com esse emparedamento da indústria cultural com relação a essa juventude. Então eu diria que nós estamos num momento que eu acho que é um momento de profunda reflexão sobre os rumos da juventude brasileira. Você tem hoje uma juventude de certa forma organizada, você tem hoje uma juventude que se posiciona, você tem hoje uma juventude que está organizada inclusive em movimentos, e ao mesmo tempo você tem uma grande parte, talvez a maioria dos jovens brasileiros, principalmente os mais pobres, ainda profundamente vitimados pelo modelo de indústria cultural, pela própria Rede Globo. Tal. Eu diria que a gente está nesse momento de disputa. Eu diria que não está, digamos assim, não são favas contadas, o caso não está encerrado, e eu diria que há, digamos assim, no processo de formação, no processo de trabalho de base, no processo de formação cultural e principalmente naquilo que se fala de processo de formação da consciência, eu diria que há um espaço muito grande a se disputar essa hegemonia do capital via indústria cultural sobre a juventude brasileira.